Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wesley e hoje eu vou apresentar para vocês como criar, ler e gravar arquivo de texto no Excel utilizando a linguagem de programação VBA, que é Visual Basic Application. Para começar, pessoal, vamos abrir o Excel, tá ok? Iniciamos aqui o executar e apenas escrevemos Excel. Neste tutorial, pessoal, eu vou utilizar a versão 2007 do Excel, tá ok? Então, aqui tem, vocês podem ver que é uma simples planilha, certo? Em branco, tá ok, pessoal? Eu vou aqui agora criar uma simples interface gráfica, né? Que é o para nós criarmos o código VBA a partir das informações que estão na planilha, tá ok? Então aqui vou falar que aqui é o caminho da planilha, que vai ser nesta célula, ok, pessoal? E aqui o texto que eu vou apresentar para vocês, o usuário, tá ok? Tá ok, pessoal? Então aqui vamos fazer uma coisa bem simples, que é mesclar isso aqui. Vamos copiar, colocar até aqui a linha 15. Ok, pessoal, centralizar isso aqui, centralizar, certo? Aqui vai ser o caminho do arquivo. Opa, não é isso que eu estava querendo aqui. Vamos colocar aqui um estilo de célula bem simples mesmo, pessoal, só para exemplificar, certo? E aqui as linhas que vão ser retornadas do arquivo de texto, tudo bem? Então, pessoal, eu vou renomear esse intervalo para a gente poder referenciar ele dentro do código VBA de forma fácil. Então eu vou falar que esta célula aqui, que é o nome do intervalo, vai se chamar o próprio caminho, certo? Então, pessoal, podem perceber que quando eu clico aqui em qualquer célula, ele me informa aqui, né, a coluna, que é a F, e a linha, que é a 4, certo? E ele me retorna aqui na caixa de nome F4, certo, pessoal? Quando eu renomeio o intervalo, eu renomei esse intervalo, ele passa a valer agora aqui, ó, caminho, certo, pessoal? Então, em qualquer lugar da planilha aqui que eu me referenciar a caminho, ele seta aqui a célula C3, certo? Eu dei um apelido para essa célula, certo? O apelido dela é caminho. Tudo bem, pessoal? Então, vamos abrir o código VBA. Para abrir o código VBA, vamos fazer o seguinte: seguramos a tecla Alt e apertamos F11. Ele vai entrar aqui, pessoal, na IDE aqui, né, do Microsoft Basic, tá ok, pessoal? Agora vamos criar um módulo, que é inserir um módulo, tá ok? Certo, pessoal? Aqui é o inserir módulo. No inserir módulo, a gente vai criar aqui 3 métodos, certo? Todo método começa com a palavra sub. Certo, pessoal? Com a palavra sub, o nome do método que vai e o nome do nosso método, que é criar arquivo. Certo, pessoal? Esse aqui é o nome do nosso método. Aqui também, pessoal, vamos criar outro método sub, que é ler arquivo. Certo, pessoal? E mais um método chamado aqui gravar arquivo. Arquivo, certo? Aqui, pessoal, 3 métodos.
Dentro desta página aqui, pessoal, a gente também vai criar aqui algumas variáveis globais. O que são variáveis globais, pessoal? Quando eu crio variáveis aqui fora dos métodos aqui dentro, pessoal, eu consigo fazer com que essas variáveis que eu vou criar aqui, por exemplo, aqui, ó, caminho, esse é o nome de uma variável, opa, certo? Eu consigo, pessoal, fazer com que ela seja enxergada dentro dos métodos também. Então, se eu digitar aqui, ó, CA, né, que vem de caminho, e dar um Ctrl espaço, eu consigo enxergar essa variável, certo, pessoal? É por isso que eu crio ela aqui fora do escopo, para que ela possa ser enxergada em qualquer lugar abaixo dela, tudo bem? Vamos supor que eu crie essa variável aqui dentro, pessoal. Se eu criar essa variável aqui dentro, vamos ver se a gente consegue enxergar ela aqui dentro do ler arquivo, caminho, tá vendo, pessoal? A gente não consegue enxergar esta variável aqui, ó, aqui dentro do nosso método ler, porque ela foi declarada apenas dentro do método criar arquivo, que é esse sub aqui, tá ok, pessoal? Então vamos colocar ela aqui fora do nosso método, tá ok? Então, pessoal, para começar a programar no código VBA aqui, a gente vai necessitar de algumas variáveis aqui, pessoal, que é o caminho, né, que vai ser do tipo string, caminho, uma variável count, né, pessoal, que vai ser do tipo integer, certo? As demais variáveis, pessoal, que a gente vai utilizar, a gente tem que importar uma biblioteca para poder manipular os métodos mesmos, tá ok? E como que eu faço para importar essa biblioteca, pessoal? É muito simples. A gente vem aqui no menu ferramentas, referências, tá ok? A gente vai referenciar uma biblioteca. E o nome dessa biblioteca se chama Microsoft Script Runtime. Ok, pessoal? Então vamos lá procurar aqui, né? Aqui, Microsoft Script Runtime. A gente seta ela aqui, pessoal, flaga aqui o checkbox, clique em OK, certo, pessoal? Quando a gente faz esta ação, a gente já consegue aqui, ó, declarar, por exemplo, aqui, ó, uma variável arquivo, certo? E instanciar um objeto que contém aquela referência que a gente setou aqui no nosso projeto, que é o Microsoft Script Runtime. Então a gente consegue aqui instanciar a classe File System, pessoal, que a gente vai utilizar aqui nesse tutorial, certo? E mais uma variável aqui do tipo, deixa eu ver aqui, pessoal, texto do tipo, vamos fazer ao contrário, pessoal, vamos dar o nome dessa variável aqui para FSO, ok? Que é o nome da nossa instância, certo? FSO de File System Object, File System Object, certo? E o nome dessa variável aqui de arquivo, certo, pessoal? Do tipo text string. Opa, não é igual aqui não, é as text string, certo, pessoal? Que também faz parte do pacote Microsoft Script Runtime. Esses dois arquivos aqui, pessoal, trabalham junto e ambos são do mesmo pacote, tá ok? Então, pessoal, para criar um arquivo, a gente vai precisar de um caminho, certo, pessoal? Vai precisar de uma referência dentro do sistema operacional para criar esse arquivo, certo? Então, lembra que a gente aqui, ó, declarou aqui na nossa planilha uma célula com o nome caminho, certo, pessoal? Então aqui nessa célula o internauta, né,
Ele vai entrar com o nome aqui de um caminho. Vou colocar aqui, por exemplo, d2 ponto barra texto criado ponto txt. Aqui, pessoal, aqui eu entrei com o nome de um caminho, certo? Que é o d2 ponto aqui, pessoal, certo? Seguido pelo nome do meu arquivo que vai ser criado, tá? Então eu coloquei o nome aqui fictício com o nome do arquivo txt criado.txt, certo, pessoal? Então aqui no nosso VBA a gente vai setar esta variável caminho e vai referenciar aquela variável, essa célula aqui, vamos referenciar com essa variável caminho, ok? Como que a gente faz isso? A gente pega esse próprio caminho, que é esta variável aqui, certo? Esta variável caminho, ela vai receber o range, né, pessoal? Que a range é intervalo, ok? Então, se eu colocar aqui, eu posso muito bem colocar aqui, ó, A1 ponto value, tá, ok, pessoal? Então, range, que é o intervalo, eu posso pegar um intervalo de qualquer célula aqui dentro da minha planilha, certo? Qualquer uma aqui. Mas qual célula que eu quero pegar, pessoal? Não é A1. Exatamente, é a célula caminho, tá, ok, pessoal? Então, vem aqui e coloca aqui dentro, sempre em aspas, pessoal, que este método, né, ele recebe aqui um tipo string, tá, ok, pessoal? E aqui coloca o caminho, certo? Vamos dar um F8 aqui, pessoal, dentro desse método, só para ver se a gente está conseguindo atribuir a variável caminho o texto contido na nossa planilha, certo? Eu vou pressionar aqui F8, a gente vai conseguir debugar o nosso programa, certo? Linha por linha. Então, quando a linha passar aqui por cima, tá vendo que, ó, que ele está vazio aqui? Nossa variável caminho está vazio. Mas a nossa variável aqui, pessoal, nosso intervalo caminho, ele contém aqui um arquivo, olha lá, ó, d2 ponto barra texto underline criado ponto txt. Então este conteúdo aqui, certo, foi atribuído a esta variável, certo? Então esta variável agora, podem perceber que caminho é igual a d2 ponto barra texto criado ponto txt. Então o valor daqui foi passado para esta variável, certo? E aqui eu finalizo apertando F8 para finalizar aqui a última linha do nosso end-sub, né, do nosso método. Então, ó, podemos ficar tranquilo porque esta parte está funcionando, certo, pessoal? E para criar um arquivo de texto, podem perceber aqui que o meu D2 ponto, aqui ele não tem nada, pessoal, tá vendo? Ó, nenhum arquivo texto criado, só tem pasta 1, Excel e APInfo, certo? Do tipo texto. Então, para criar um arquivo, o que a gente vai fazer? Vai colocar essa referência aqui 7, certo? Arquivo é igual ao meu fso.create test file, certo? Quando eu pressiono aqui no shift 9, né, para abrir parênteses, ele vai pedir o que? Um file name do tipo string, ou seja, o nome do arquivo. Qual o nome do meu arquivo que eu vou criar? Eu coloco caminho, certo? Fecho parênteses aqui e pronto, pessoal. Vamos executar para ver se funciona. Vou executar linha por linha. Ele pegou o conteúdo que está na nossa planilha, atribuiu e jogou aqui, né, para a variável caminho, certo? Agora a variável caminho contém o conteúdo da nossa planilha, que é o d2 ponto texto criado ponto txt. E aqui ele passou sem dar nenhum erro, pessoal. Quer dizer que essa operação foi bem sucedida, né? Então vem aqui, pessoal, aqui, ó, no meu d2 ponto, aqui, ó, meu computador, d2 ponto, e aqui, pessoal, ele criou aqui, ó, texto criado.txt, certo? Com
com nenhum conteúdo dentro do arquivo, certo? Porque este método foi só para criar o nosso arquivo propriamente dito, certo, pessoal? Então, vamos tentar criar de novo. O que vai acontecer? Ó, pessoal, quando eu tento criar de novo, ele me lança aqui uma exceção, tá ok? Aqui, ó, erro em tempo de execução do número 70, tá ok? Permissão negada. É bem provável, pessoal, que este execução número 70 é um erro que já exista um arquivo com este nome, tá ok, pessoal? Aqui é bem provável que a gente tenha que pesquisar na biblioteca do Microsoft Visual Basic o erro de execução número 70. É bem provável que esteja algo similar a isso. Já existe um arquivo, então você não pode criar esse arquivo, tá ok? Tem aqui uma propriedade, pessoal, se nós apertar aqui, que é isso aqui, ó, overwrite, certo? Que é sobrescrever o arquivo. Vamos deixar verdadeiro, certo? Vamos criar novamente. Tá vendo que ele passa normal, pessoal? Então eu estou sobrescrevendo o arquivo. Se ele já existe, eu apago o que já existe e crio o meu novo com o mesmo nome, tá ok? Então vamos abrir novamente aqui o meu computador, o gamer, e aqui o texto criado. Vamos abrir o arquivo de texto e vamos colocar aqui Olá Mundo, certo, pessoal? E vamos salvar. Ó, o arquivo já está sendo usado por outro processo. É bem provável, pessoal, que este arquivo está sendo usado aqui no nosso código VBA, ok? Então aqui a gente tem que fazer o que? Fechar o arquivo, certo? Então tem que colocar aqui arquivo.close, certo? Então eu vou fechar aqui, não precisa ser salvo, vou executar, vou sobrescrever o arquivo. Agora ele não deixou, certo? Vamos ver por que ele não deixou o arquivo. Se eu tirar esse aqui, certo, pessoal? Agora sim. Ó, então eu coloquei Olá Mundo e vou salvar, ok? Agora eu consegui salvar, pessoal, certo? Então se eu abrir de novo, tá escrito Olá Mundo. Eu vou executar isso aqui para vocês verem o que acontece. Eu vou vir aqui, texto criado. Tá vendo, pessoal? Ele sobrescreveu o arquivo, tudo bem? Ou seja, ele apagou o que estava e criou um em cima do outro, tudo bem? Então, por padrão, pessoal, essa variável aqui, overwrite, ela por padrão é verdadeira, tá ok? Se você não quiser sobrescrever o arquivo, você deixa ela do tipo falso, tá ok? Então, se eu deixar true aqui, pessoal, true aqui, é a mesma coisa que eu deixar sem nada, que por padrão ela sobrescreve o arquivo, certo? Mas para não acontecer isso, pessoal, a gente também tem a opção de verificar se o arquivo já existe, tá ok? Como a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, se meu dir, que é o diretório que eu vou verificar o arquivo, né? Ele vai pedir aqui um path name, certo? Caminho, o nome do caminho, qual é a variável que está sendo utilizada, isso, o próprio caminho, certo? Foi igual a VB no string. Então esse teclado não é uma merda, pessoal. Então ele criou o arquivo, certo, pessoal? Aqui então ele vai criar o arquivo, correto? Então vamos mandar uma mensagem aqui primeiro. Vamos ver se isso aqui já existe. Vou mandar uma mensagem aqui. Eu uso o msgbox. Existe, certo? Então vamos dar o F4 aqui. Ah lá. Ou melhor dizendo, não existe.
Vamos abrir aqui o meu computador, gamer, e vamos apagar o arquivo texto criado, certo? E vamos executar aqui novamente. Ó, não existe, certo, pessoal? Ó, o arquivo não existe, certo? Eu poderia fazer melhor ainda, eu poderia concatenar esse caminho aqui, ó, e um espaço. Olha o que ele faz pra gente. D dois pontos, texto criado não existe. Tá ok? Ou seja, então, se ele não existir, a gente cria ele. Certo? Cria ele. Olha lá, ó, se ele não existe, ele vai entrar aqui dentro, vai criar, fechar o arquivo e sair do método. Se eu executar de novo, ele vai falar, o arquivo existe? Existe. Então ele nem entra dentro do if aqui, pessoal. Ok? E já sai do método. Certo? Eu vou indentar isso aqui para ficar bem organizado. Prontinho. Tá ok? Não consigo indentar aqui. Não. Agora para ler o arquivo, pessoal. Para ler o arquivo, vou colocar um comentário aqui. Opa. Cria um